Abre comigo aí em Josué capítulo 5. Verso 13. Os irmãos que achar, diga amém aí. Amém? Josué capítulo 5, verso 13. Diz assim: Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Dão glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Irmãos, Josué junto com o povo havia acabado de passar o Jordão. Estavam diante de um desafio enorme. Estavam diante de Jericó, uma cidade que tinha muros enormes, né? Eram muros que eram intransponíveis. E Josué estava ali naquela ocasião sozinho, dialogando com Deus, como que seria, como que ia fazer aquela situação ali. O povo estava lá, ele tinha que dar uma direção ao povo, ele tinha que ter uma estratégia, quando de repente aparece um anjo. E esse anjo se apresenta a Josué. Josué pergunta se era dos nossos ou dos inimigos. E aquele anjo se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostra e adora aquele anjo. Lá em Apocalipse 22, 8 e 9, vai nos mostrar lá que João foi conduzido por um anjo, e esse anjo mostrava as coisas futuras que haveriam de acontecer. E João foi adorar aquele anjo repreendeu João. Ele disse: Não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Aquele anjo mandou João adorar a Deus. Mas esse anjo aqui, príncipe do exército do Senhor, recebeu a adoração de Josué. Porque esse anjo era a pessoa de Jesus, o anjo da antiga aliança, que aparecia de vez em quando. Era o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Deus vivo, que estava ali diante de Josué, para dar a ele as instruções para que ele pudesse conquistar aquela cidade. Quem está conquistando ele? Levanta a mão. Porque o crente que não estiver conquistando nos dias de hoje, tem que acordar, despertar do sono, porque nós estamos vivendo dias de conquistas espirituais na presença de Deus. Barreiras estão sendo caídas, destruídas, e tem que ser assim na sua vida. As barreiras têm que cair por terra, você tem que progredir, você tem que avançar, mas faça como Josué fez, aguardou a instrução do anjo do Senhor. O Senhor deu a instrução a ele. Aqui no capítulo 6 em diante, nós vemos a instrução que o anjo deu a ele. Ele teve que rodear aquela cidade de Jericó 7 dias. No último dia eram 7 voltas. Os sacerdotes com a arca e as trombetas, quando chegaram no último dia e na última volta, gritaram com um grande grito, um grande louvor a Deus. E os muros da cidade ruíram abaixo. E eles entraram e conquistaram a cidade. Mas havia ali uma ordem de Deus, que eles não tomassem de nada daquela cidade. Não podia ser tomado, pastor, nenhum despojo para eles, porque era tudo do Senhor. Eles tinham que matar todos, homens, mulheres, crianças, animais, tinham que dizimar toda a cidade. Somente os vasos de ouro e de prata eram levados para a casa do tesouro. Irmãos, tudo o que é de primeiro em nossa vida tem que ser consagrado a Deus, do Senhor. Não pode ser tomado dele, porque é dele. A primazia pertence a Deus.
No Velho Testamento, o primeiro fruto da terra era oferecido a Deus. O primeiro novilho era oferecido a Deus. Deus, ele se apraz quando o povo dele se lembra dele e entregar o que pertence a ele. Agrada o coração de Deus. Agrada honrá-lo. É prova de amor. Mas houve um que estava no meio daquele exército de Israel que desobedeceu. Esse homem se apoderou de uma capa babilônica, alguns outros utensílios, e escondeu debaixo da sua tenda, como que se ninguém tivesse visto aquilo, né, irmãos? Como que se ninguém tivesse visto o que ele fez. Ele esqueceu-se que o Deus que fez aquele povo atravessar o Jordão era o mesmo Deus que estava enxergando todas as coisas. Foi o Deus que deu toda a estratégia a Josué para que ele vencesse aquela cidade. Loucura de Acã pensar que Deus não ia ver o pecado dele. Pois bem, Deus parou Israel. Deus deu uma marcha ré em Israel. Quando eles foram para avançar para a segunda cidade, para conquistar a segunda cidade de Ai, mandaram seus espias lá, olharam a cidade e eles deduziram: olha, manda só uns 300 homens que dá certo. Manda 3.000 homens só que dá certo. Vamos conquistar só 3.000. O resto pode ficar no arraial. Ficaram seguros de que iam vencer. Mas eles não sabiam que o pecado de Acã já havia se alastrado e já havia cheirado mal às narinas de Deus. Eles foram para lá e voltaram todos eles envergonhados, porque havia pecado em Israel. Deus fez passar cada homem de cada tribo perante Josué, até que chegasse Acã da tribo de Judá e fosse manifestado o pecado e fosse expiado o pecado, para que houvesse o perdão de Deus sobre o povo. Todo pecado que não é confessado te atrasa. Todo pecado que você pensa que não estão vendo, está atrasando a sua vida. Você não está conquistando, você não está avançando, você está retrocedendo, você está se enganando. Deus não vai te abençoar enquanto você esconder o pecado debaixo da tua tenda. É necessário você expor diante de Deus, fazer expiação, para que o sangue da cruz desça sobre você e haja uma restauração na tua vida espiritual. É tempo de estarmos diante do Senhor em posição de combate, porque estamos aqui para conquistar as nossas bênçãos. Como eu vi pessoas retrocedendo nas suas vidas espirituais. Como eu vi pessoas que um dia estavam lá em cima, no outro estavam lá embaixo. Pessoas inconstantes, pessoas que com os lábios adoravam, mas com o coração estavam longe. Pecado escondido debaixo do tapete do coração. Pecados não confessados gera morte. Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e Ele está à procura dos verdadeiros, os verdadeiros adoradores. Ei, Deus te conhece. Ele sabe quem tu é. Ele sabe quem nós somos. Conhece nossas limitações melhor do que nós mesmos. Quando julgamos que estamos fracos, é que somos fortes. Quando achamos que somos fortes, somos fracos. E nós julgamos todos os dias, muitas das vezes, que nós não podemos, que nós não conseguiremos, que nós não alcançaremos, que nós não vamos avançar. Mas a ordem do Senhor para você é marchar, prosseguir. É tempo de você restaurar o seu altar diante do Senhor. Há tempo para que você e eu
nos arrependamos dos pecados que nós julgamos que Deus não está vendo. A igreja do Senhor hoje, ela passa pelo pior período dela. Nós sabemos disso. De toda a história da igreja, essa que antecede o arrebatamento tem sido o pior momento da igreja. Mas eu vou dizer para você o outro lado. Entre ser o pior momento da igreja, nós podemos ser o melhor de Deus nessa terra. Nós somos o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Deus nos chamou para brilhar. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para brilharmos da presença dEle. O nome dEle tem que ser exaltado nas nossas vidas. Deus quer ser exaltado na sua vida. O seu chamado foi feito para que o nome dEle seja exaltado. Nunca o nós. Nunca somos nós. É Deus. É tudo dele, para ele, tudo veio por ele. Tudo é de Deus. Ele que provoca todas as coisas. Seja um provocador de milagres, buscando a presença do Senhor, se colocando na brecha. Faça como Josué, peça a Deus as instruções. Ei, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos, não lança em rosto. Ele dá. Peça a Deus estratégias, Ele dá. Peça ao Senhor direção, Ele dá. Fala, Senhor, dê nos meus passos na Tua luz, guia-me que o Senhor vai te guiar. Ele vai te ordenar na presença dEle. Irmãos, não existe ninguém mais interessado no teu sucesso do que Deus. Não existe ninguém mais interessado na sua alma, na tua salvação do que Deus. E Ele tem preparado o melhor para você. Deus preparou o melhor dele para o povo dele, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Ei, os espias quando chegaram na terra viram que era um cacho de uvas grandes, viçosas, a terra era produtiva, o gado era bom, o pasto era bom, eles viram com os olhos deles. O que Deus preparou para você, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu. O que Deus preparou para você é grande. É grande. Deus preparou para você coisas grandes. O nosso Deus não é mesquinho, irmãos. Ele não é Deus para dar pouca coisa. Não. Ele é um Deus para dar e dar em abundância. A graça dele, irmãos, quando se manifestou em nós, foi para nos aperfeiçoar na pessoa dele. E a graça de Deus, ela nos basta. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus, ela nos fortalece, nos estimula a vencer, a continuar, a prosseguir, a avançar. Não é hora de você parar, nem de eu parar. É a hora da igreja avançar espiritualmente, crescer na fé, crescer na presença, crescer no Espírito. É hora do novo homem surgir a cada dia e o velho homem ser sepultado todos os dias de nossas vidas. É hora do Senhor ser glorificado na igreja dele. Porque o Senhor está vindo e virá buscar uma igreja saudável, uma igreja cheia da sua presença. Uma igreja que está na presença dele, é uma igreja que vence. Quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a você pessoalmente. Você é a igreja, nós juntos somos o corpo, aleluia. Nós temos, irmãos, a incrível capacidade de manifestar Deus aos homens, e os homens perceberem que nós somos diferentes. Isso é uma capacidade que o homem natural não tem. Só tem quem nasceu do Espírito. Você nasceu do Espírito. Quem nasceu do Espírito aqui, irmãos? Levanta a mão, quero ver. Você nasceu de novo. O Espírito Santo habita aí. Dá um glória a Deus. Aleluia. Eu quero um omelete disso aí, hein? Irmãos, o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Vai ser glorificado no teu chamado, no seu ministério. Naquilo que o Senhor te chamou para fazer na casa dele, na obra dele,
é onde ele vai ser glorificado. Sabe, irmãos, eu morei um tempo na igreja de Vaz Lobo. Conheceu lá, pastor Abel? Quando o pastor Valdeci era pastor lá, eu era evangelista lá. Sabe o que eu fazia lá, irmãos? Limpava chão, limpava os bancos, limpava os banheiros. Já viu igreja, dia de domingo, quando termina culto? É cadeira para um lado, né, pastor Abel? É banheiro sujo, é cantina toda suja. Deixam para quem? Para o irmão da limpeza. Eu terminava o culto, fechava a igreja, limpava tudo. Segunda-feira de manhã, estava tudo limpinho. Banheiro cheiroso, limpava o gabinete do pastor. Eu fazia o meu melhor. Irmãos, faça o teu melhor onde Deus te colocar. É Ele que vai ser glorificado. E o Senhor vai te honrar. Ele vai te honrar. Porque sempre vai ter aqueles Sambalate, Tobias e Gesem que vão se levantar contra. Porque quando Neemias foi para restaurar os muros de Jerusalém, ele foi com a intenção de restaurar e ver a cidade ser restaurada. Ver onde o sepulcro dos seus pais foi um dia devastado. Estavam os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. E ele sentiu no coração de ir lá e restaurar aqueles muros. Mas não foi fácil para ele. Ele orou ao Deus dos céus. O Senhor deu a ele também a instrução. E ele tocou, Deus tocou no coração do rei. E o rei deu carta para eles, para Neemias. E Neemias foi edificar Jerusalém. Mas foi fácil a edificação? Não. Ele teve problemas? Teve. Teve que se levantaram contra? Teve. Teve os que foram a favor, abraçaram a causa? Teve. Teve os que falaram assim, eu estou contigo até o final? Teve. E teve aqueles, isso aí não vai dar em nada, sai daí, larga disso. Teve também. Teve o comprou para parar a obra. E vai ser diferente com a sua vida? Nunca. Se você abraçou a causa do reino, querido, você abraçou para ser vencedor, não para olhar para trás, não para olhar para as críticas, mas para olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, aquele que vai te honrar no tempo dele, na hora dele. Ele vai fazer na sua vida o melhor acontecer, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Qual foi o final de Neemias? A cidade restaurada, muros restaurados, e os inimigos tudo envergonhado. Vença. Deus te projetou para vencer. Deus te fez mais do que vencedor em Jesus. Avance. Receba nesta noite essa palavra. Essa palavra vai edificar a sua vida, a sua fé. Seja forte e corajoso, como Josué foi. Não olhe para a potência do teu inimigo. Olhe para a potência do teu Deus. Aquele que pode todas as coisas. O inimigo não pode nada. Só pode aquilo que Deus permite. E você está com aquele que é o autor de todas as coisas. Deus tem o universo na palma da sua mão. Não, você não escutou errado não. Deus tem o universo nas palmas da sua mão. Para você entender o tamanho do teu Deus. Ele trabalha no macro, no micro. Ele é Deus. Ele é Senhor. Amém, querido? Pode ficar de pé.